Olá a todos, sou o professor Alveno Barros e bem-vindos à nossa aula de hoje sobre tempo geológico. Nesta aula vamos analisar as principais divisões do tempo geológico e as suas principais características. Vamos começar. A história da Terra é longa e rica em eventos que ocorreram ao longo de 4,6 bilhões de anos. O ser humano é um personagem recente nesta história. Como poderemos entender e contar a história da Terra? Numa investigação criminal, os peritos, para desvendar o que aconteceu, tentam encontrar evidências deixadas no local. Da mesma forma, os eventos ocorridos na Terra estão registrados nas rochas e nos fósseis e são descritos pela escala do tempo geológico. O tempo geológico é dividido em éons, que se dividem em eras e que se dividem em períodos. O tempo geológico é dividido em 4 éons principais: Adiano, Arqueano, Proterozoico e Fanerozoico. O éon Adiano começa com a formação da Terra há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Durante esse período, a Terra era uma massa extremamente quente, com intensa atividade vulcânica e sem a presença de vida. O nome Adiano vem da palavra Hades, que significa inferno, e as pessoas, em geral, acreditam que o inferno seja um lugar extremamente quente. O segundo éon é o Arqueano, que começa há 4 bilhões de anos atrás. Durante este período, a Terra começou a se resfriar, surgindo os primeiros continentes e os primeiros sinais de vida em forma de bactérias, as cianobactérias, que começaram a oxigenar os oceanos. O terceiro éon é o Proterozoico, que começa a 2,5 bilhões de anos atrás. Durante esse período, o oxigênio reagiu com o ferro presente nos oceanos, formando os grandes depósitos minerais de ferro que são explorados atualmente. Na parte final do Proterozoico, a Terra continuou a esfriar-se e surgiram os primeiros seres pluricelulares, que incluíam animais, plantas e fungos. Os 3 primeiros éons são chamados de pré-cambriano e representam cerca de 88% da história da Terra. O quarto éon é o Fanerozoico, que é o éon atual, e é dividido em 3 eras principais: Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. O Paleozoico divide-se em 6 períodos. O primeiro período é o Cambriano. Houve uma diversificação repentina da vida marinha, surgiram os primeiros invertebrados, como trilobites e braquiópodes. No período Ordoviciano, formaram-se os peixes sem mandíbulas, chamados de agnatas, e houve uma diversificação da vida marinha, com o surgimento de moluscos e corais. A seguir, no período Siluriano, aconteceu o aparecimento dos primeiros peixes com mandíbulas e o surgimento de plantas vasculares. No Devoniano, houve a expansão dos oceanos. No período Carbonífero, aconteceu a formação de grandes florestas de samambaias e árvores, que se tornaram combustível fóssil. Surgiram também os insetos e anfíbios. No último período da era paleozoica, o Permiano, apareceram os primeiros répteis e mamíferos primitivos. Formou-se o supercontinente, a Pangeia. No final deste período, houve a maior extinção em massa da história da Terra. 96% das espécies desapareceram no final do período. A segunda era do Fanerozoico é o Mesozoico e divide-se em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. No Triássico apareceram os primeiros dinossauros, pterossauros e mamíferos de pequeno porte,
Houve também a expansão dos répteis marinhos. No Jurássico, aconteceu o apogeu, ou o auge, dos dinossauros, incluindo gigantes como o Diplodocus e o Tiranossauro Rex. No último período do Cenozoico, o Cretáceo, surgiram as plantas com flores, que possibilitou o surgimento de borboletas e abelhas. No final do Cretáceo, houve a extinção dos dinossauros, que, segundo os cientistas, ocorreu devido ao impacto de um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro com a Terra. O Cenozoico é a era em que vivemos e é dividido em 3 períodos. O Paleógeno é caracterizado pela diversificação dos mamíferos e aves e o surgimento dos primeiros primatas. A atividade geológica levou à formação das cadeias montanhosas dos Alpes, Andes e Himalaias. No Neógeno, a fauna é dominada pelos mamíferos que desenvolveram seu tamanho. No Quaternário, o período atual, ocorreu a Era do Gelo e extinções em massas de mamíferos gigantes, incluindo os mamutes e tigres dentes de sabre. O homem entra no cenário da história da Terra e dominou a pesca, a agricultura e o fogo. Esta é a visão dos cientistas sobre a história da Terra, com muitas dúvidas e incertezas. No entanto, é certo que estamos aqui há relativamente pouco tempo para considerarmos que somos os donos do mundo. Esta foi a nossa aula de hoje. Deixo-vos este resumo com as principais divisões do tempo geológico. Também estão convidados para visitar o meu site. Na área da geologia, existe uma seção de geocronologia, onde encontrarão um resumo dos principais acontecimentos de cada éon, era e período. Obrigado pela vossa atenção e até a próxima.